os diálogos de Jesus no Evangelho de Lucas. Então convido você a participar com a gente até o final. Hoje o nosso tema, para fazer esse início, vai ser a tentação de Jesus, lá na referência Lucas 4, 2, do 2 ao 23. Então participe com a gente. Eu lembro sempre que a nossa programação ela é didática. Você pode estar colocando aí suas opiniões, suas perguntas aí no chat. Na medida do possível, nossos convidados vão estar respondendo a todos vocês, tá? Aproveite também esse momento para compartilhar o link da nossa live, convidando pessoas para estar junto com a gente, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor Jesus. O time de peso está completo aqui, Eles voltaram. Acabou as férias, eles estão de volta, cheio de energia, que é o nosso querido pastor Mano Góes, pastor João Paulo Quintela e o nosso pastor Matheus Vasconcelos. Maninho, que bom a gente estar reunido aqui, Sentimento de alegria é compartilhado por todos nós, não é, JP? Estamos de volta, rapaz? A equipe completa, graças a Deus. E convidando você que está nos acompanhando aí para deixar nos comentários aí a sua percepção dessa nova temática. O Thiago vai explicar um pouco sobre esse novo tema, desses próximos diálogos. E vai ser um papo muito interessante, muito legal, como tem sido até aqui, para a glória de Deus. Sim. Então vamos dar início. Que Deus nos abençoe. Eu vou passar a palavra então para o pastor Mano Góes. Ok, Thiago. Bom, a intenção desse momento é trabalhar os diálogos de Jesus Cristo, em primeiro momento, no Evangelho de Lucas. Um pouco de estranheza a gente vai ter, porquanto o primeiro diálogo que Jesus abre no Evangelho de Lucas é um diálogo nada amigável. É um diálogo com o inimigo das nossas vidas, quando se dá a tentação de Jesus Cristo. Então, a gente pensou da seguinte maneira: sempre que há uma pergunta, seja de Jesus, seja dos seus opositores, ou seja dos seus seguidores, e isso promove uma resposta de Jesus Cristo, abordando o tema, aprofundando o tema, a gente está considerando isso um diálogo. É bem verdade que alguns diálogos serão maiores e outros bem mais curtos, às vezes limitado a uma, duas perguntas. No entanto, se tem uma pergunta e uma resposta, é um diálogo. A gente percebeu que ao longo do Evangelho de Lucas, a gente não tem tantos diálogos. Temos em torno de 6 diálogos e a gente quer esgotar esses 6 diálogos nessas quartas-feiras aqui. Conversar com o texto, conversar com Jesus, conversar aqui uns com os outros, promovendo, portanto, essa interação. Acima de tudo, conversar com você que está nos ouvindo, que tem as suas dúvidas, que tem as suas curiosidades. A ideia é a gente socializar o texto bíblico, fazer uma leitura coletiva, onde nós, junto com vocês, possamos extrair o melhor do texto bíblico, tá bom? Essa é a intenção. E lógico que, para iniciar esse diálogo, eu gostaria de ler o texto bíblico, tá bom? A minha versão é a revista corrigida de Almeida, e ela diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Naqueles dias ele não comeu coisa alguma, mas, terminado estes, ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe em um momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: eu dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi dado, e eu dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo isso será teu. E Jesus respondeu-lhe, dizendo: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém, até o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos teus anjos acerca de ti, que te guardem, que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. E Jesus respondeu, dizendo-lhe: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Bom, esse é o texto que
acredito todos nós conhecemos. É um texto cheio, bonito, sem dúvida alguma, mas também cheio de questões que a gente pode levantar, né? Nesse texto ou nesse diálogo que Jesus tem aqui com o inimigo de nossas vidas. Não é estranheza esse tipo de conversa entre a divindade Deus, né, bondosa, e uma divindade má. Lá em Jó, a gente percebe, abrindo o livro, a mesma coisa, né? O mesmo diálogo sendo travado ali entre Deus e o diabo, né? E como eles estão dialogando acerca da vida de Jó. Então, não é estranho, né? Digamos, comum. Mas o que mais me interessa aqui é o fato de que, neste diálogo da tentação de Jesus Cristo, nós somos remetidos a um diálogo com nós mesmos. É como que nós estivéssemos nesse texto aqui de Lucas, também nos vendo, também nos percebendo nas inúmeras tentativas de tentação do diabo acerca da vida de Jesus. Lembrando bem que não é simplesmente uma tentação a Deus aqui, porque isso não acontece, mas ao homem Jesus, o ser histórico, né? O homem que carrega toda a sua humanidade. Por isso, ele pode, sim, também nos representar. Portanto, consciente destas coisas, a gente pode levantar inúmeras questões. Eu só queria começar pensando no seguinte: o texto diz no verso 1 que Jesus está cheio do Espírito. Ele vem do Jordão, e do Jordão ele é conduzido até o deserto. E no deserto ele vai ser tentado pelo diabo. Primeira coisa, um pouquinho mais atrás, a gente vai ter o relato do batismo de Jesus Cristo, né? Então, a tentação se dá, logicamente, após esse evento do batismo. E ele, cheio do Espírito, é tentado pelo diabo. Isso até fere um pouco a nossa mente, porque nós sempre dizemos, né, temos que estar cheio do Espírito Santo, né, para que o diabo esteja longe da gente. E parece que aqui não fez muita diferença. Jesus estava cheio do Espírito e sendo tentado. Sendo tentado pelo diabo. Talvez uma primeira questão que a gente possa levantar é essa, né? De que o fato de uma vida espiritual madura, uma vida espiritual repleta de graça, uma vida espiritual cheia da presença do Espírito, não nos isenta da tentação, porque nossa humanidade continua, e o espaço da nossa tentação é a nossa humanidade. Jesus Cristo é tentado aqui na sua humanidade, não na sua divindade. Daí, todos nós devemos estar sempre atentos que a tentação não vem para aqueles que estão fragilizados, né? A tentação vem para todos, né? Porque a experiência humana é uma experiência de lidar com a nossa humanidade caída e a nossa espiritualidade resgatada por Deus, né? Bom, a gente pode começar procurando aqui esse caminho, né? Pensando nessas ideias, e o texto é muito rico, tem muitas coisas que a gente pode, ao longo da nossa conversa aqui, estar abordando. João Paulo, é contigo. Legal, vamos lá. Excelente essa primeira perspectiva, né, mano? Quando você traz a abordagem que, não você, o próprio Lucas vai trazer, dizendo que ele, primeiro, está cheio do Espírito Santo. Segundo, o próprio Lucas vai dizer que ele é guiado pelo Espírito. Além de estar cheio, ele foi guiado pelo Espírito para ser tentado lá, ou para continuar. E, como você falou, ele não estava só cheio do Espírito Santo. Ele estava, em tese, jejuando e orando. Jejuando não em tese, porque o texto fala isso. Mas orando, o texto não vai dizer que ele estava orando, mas a gente entende que ele estava jejuando e orando, tá? Então, só para a gente entender que essa batalha espiritual de fato, não é somente para aqueles que estão fracos na fé, para aqueles que não buscam ou coisa parecida. Mas eu queria destacar também, mano,
Outro ponto, ainda com base, tipo, fazendo um complemento, se é que é possível, né, nessa sua primeira fala, além dele estar cheio do Espírito Santo, alguns versículos anteriores, ele vinha do seu batismo, certo? E o que foi que ele ouviu no batismo? A própria voz de Deus. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Logo em seguida, ele estava ouvindo uma outra voz. Uma voz do inimigo. Uma voz do diabo, como diz aqui o Lucas, né? O próprio Satanás sussurrando ao seu ouvido para que ele viesse a fazer algumas coisas mirabolantes. Então, um complemento desse cheio do Espírito Santo é que, além disso, estava jejuando e orando, e, além disso, tinha acabado de ouvir a voz do próprio Deus. Legal, né? E um outro ponto que eu queria destacar, já para passar aqui a palavra para o Mateus, é que quando eu vejo a tentação de Jesus, claro, eu vejo as perspectivas do próprio Satanás em relação ao nosso Senhor Jesus, eu percebo que se fosse para mim, ele falasse, olha, transforma aí as pedras em pães, para mim não seria uma tentação, porque eu não tenho esse poder de transformar pedras em pães. É claro que a gente pode trazer essa perspectiva também de forma simbólica e cheio de princípios, mas só para a gente entender também essa verdade que tá dentro do texto, tá? Se fosse para mim, não seria uma tentação, porque eu não consigo transformar pedras em pães. O próprio Senhor Jesus, sim, ele tinha esse poder. Embora fosse homem, também era o próprio Deus. Só passa a ser tentação porque é algo extraordinário, porque a proposta do inimigo é algo extraordinário. Então, assim, para a gente, duas coisas, para a gente entender que Jesus era homem e que Jesus era Deus. E mesmo ele tendo intimidade, cheio do Espírito Santo, ouvido a voz de Deus, jejuando e orando, também foi tentado. E também para a gente entender que o Satanás é real. O inimigo das nossas almas, das nossas vidas, ele não é uma conversa fiada, não é uma conversinha que algumas pessoas criaram. Não é um mito, não. Ele é real e ele tentou o nosso Senhor Jesus. Mateus, dá licença. Pois não. O João Paulo falou aí, citou aqui logo, achei muito legal mesmo. Você ouve palavra de Deus e palavra do diabo, né? Você está sempre na berlinda. A fé cristã, ela não nos isenta, né? E talvez a gente fique pensando, mas como ele ouviu a voz de Deus? Mas o cara ouviu coisas inefáveis, né? De repente, o homem Jesus, né? O diabo pensou, né? Ele ficou muito envaidecido com o que ele ouviu. Ele ficou muito envaidecido com o que Deus falou. De repente, ele está se achando. Esse é um momento, digamos, de fragilidade que o diabo se aproveita, porque, na verdade, eu disse uma vez que só os santos são tentados, né? É porque, de fato, o santo ele trilha um caminho de santidade, de busca de observar a vontade de Deus. E nesse caminho, o próprio Paulo fala isso, que ele ouviu de Deus coisas inefáveis, né? Mas diz que, por conta disso, teve um espinho na carne, como que estivesse contendo qualquer vaidade do seu coração. Parece-me que todo esse contexto aí que o João Paulo falou, muito legal, né? Palavra de Deus, né? De graça, de muita honra para Jesus Cristo, mas, ou seja, aquilo que é divino também pode ser um espaço, né, para a tentação, né? Um espaço para a tentação. Eu sempre digo, né? O jardim do Éden é o jardim de Deus, mas também era o jardim da tentação, né? Então isso explica bem a nossa humanidade, né? Isso explica bem a nossa humanidade. Daí, acho que esse é um texto interessante para a gente estar abordando. Muito legal. Desculpa, Mateus, fica à vontade. Tranquilo, pastor. Eu achei muito legal uma análisezinha que eu fiz aqui, só que eu não vou compartilhar com os irmãos não, porque eu sei que vai ficar muito chato, certo? Mas assim, só uma coisa bem inicial, é a forma como o Lucas dispõe os verbos, sabe?
é muito, muito interessante. Se os irmãos me derem licença, se tiver paciência, eu prometo que não vai doer tanto. Mas é assim, ó, na estrutura do grego, a gente tem o verbo, ele não indica muito a ação e o tempo da ação, como é no português. Geralmente, o tempo da ação, se é passado, presente ou futuro, ele vai aparecer no advérbio, né? Então, o verbo, ele indica uma proeminência de ações, entendeu? Então, tipo assim, ele vai construindo os verbos, aí ele tem 3 tipos de verbo, que é o auristo, certo? Que é um verbo que lança pano de fundo, que lança as informações, tipo assim, vamos imaginar aqui como se fosse a minha parede aqui atrás, né? Aí você tem o presente, que é uma informação de primeiro plano, e tem o perfeito, que é uma informação de primeiríssimo plano, que é algo que dá bastante proeminência. É muito interessante como o Lucas ele constrói o que é do versículo 1 até o 13. Adivinha o que é que ele vai usar no perfeito? Ele vai usar no perfeito o versículo 4, ele vai dizer: mas respondeu Jesus, está escrito. Versículo 6, está escrito. E versículo 12, está escrito. Me parece, né, por conta dessa disposição dos verbos, que a proeminência do Lucas é exatamente apresentar essa relação da vida de Jesus com a palavra de Deus, que ele recebera no batismo, certo? Em detrimento exatamente das palavras do diabo, né? A gente vê aqui em um diálogo estritamente hermenêutico, né? E é muito interessante como a gente tem, eu até uso muito isso para ilustrar a hermenêutica do diabo, né? A gente voltando aí para lidar com a ideia do significado do texto, entende? Como o contexto é importante para se estabelecer. Então, dentro desse diálogo, a gente vê, assim, principalmente, sendo destacado aqui, né? A ideia da proeminência da palavra de Deus na vida de Jesus, né? E até como um caminho para vencer a tentação, porque a gente vê essa relação do diabo com a palavra, agora abrangendo mais um pouquinho o texto de Lucas, ela sendo muito maior, né? No Éden, o diabo, ele coloca em suspeita a palavra de Deus. E assim, eu gosto muito de fazer contrastes, né? Entre o Éden, o que a gente vê lá no Éden, e o deserto. Porque, como o pastor João Paulo falou, o deserto só é tentador para Cristo, né? Por conta do poder dele. O deserto não seria tentador para nós não teríamos o poder de transformar pedra em pão. Então, e você veja que o ataque do diabo sempre foi a palavra de Deus, né? Lá em Gênesis capítulo 3, ele vai colocar em xeque a palavra de Deus. Ele vai dizer, ó, é certo que não morrerás. Gênesis 3, versículo 4. E a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Sendo que em Gênesis capítulo 2, versículo 17, o Senhor diz que se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então, aqui mais uma vez, você tem essa relação com a palavra e essa disposição que a gente tem da palavra, das escrituras na vida de Cristo, né? Ou da revelação especial que Deus fez a ele, como sendo um fator que vai nortear o ministério dele. E aí, para finalizar a minha fala, eu argumento que essa afirmação que a gente já citou, né, que Jesus era o Filho amado de Deus, ela vai ser uma afirmação que vai estar constantemente diante de Cristo. Ele é tentado aqui pelo diabo, mas na frente ele vai ser crucificado porque ele afirma ser Filho de Deus, né? Na cruz, quando ele está na cruz, o ladrão diz assim, se tu és o Filho de Deus, nos tira daqui. De forma que, ao longo de todo o ministério de Jesus, ele vai sendo desafiado a essa questão da palavra, né? E o tipo de importância que ele dá à palavra. Mas a gente vê que, de fato, Jesus cria que ele era o Filho de Deus e ele não precisava ficar mostrando para ninguém isso. Ele tinha, assim, um senso de identidade muito forte. E isso é fabuloso. Boa, Matheus. Você, irmão, que foi chegando aí no decorrer da nossa primeira rodada. Foi apenas a introdução, tá? Temos muito o que dialogar ainda no decorrer dessa live. Então participe com a gente, colocando aí suas dúvidas
e suas perguntas, tá? Pelo nosso chat. Eu já recebi uma pergunta aqui para o nosso time de peso. A resposta à tentação não é, portanto, negá-la, mas enfrentá-la à luz da palavra de Deus? É isso? Quem vai? Um de cada vez, sem briga. É correto. Negar seria a grande tragédia da humanidade. Negar a tentação seria esconder-se do que não pode ser escondido. Isso é uma denúncia da nossa humanidade caída e carente de Deus, né? Então, como diria na linguagem, tem que correr para cima mesmo, para enfrentar com o alicerce da palavra, com o alicerce da comunhão, com o alicerce das convicções e da fé em Deus, né? Porque nenhum de nós está isento. Essa é a grande verdade, né? A tentação, ela faz parte da vida cristã. Ela é uma companheira indesejável. E ela, ao mesmo tempo que se propõe a queda do cristão, ela pode, logicamente, pela resposta que cada um dá, se transmutar em experiência, em aprovação, em crescimento, em maturidade. O caso bem claro está aqui do próprio Jesus Cristo, né? Após essa tentação, que ele inicia o seu ministério. É como que dissesse assim, né? Esse fato aqui deu ao homem Jesus Cristo, né, mais solidez, né, de toda a sua missão, a ponto dele encarar depois todas as dificuldades que o ministério traria. Amém. Pastor João Paulo, completa aí. Tiago, só reforça a pergunta, por gentileza. Tá, deixa eu reforçar novamente. A resposta à tentação não é, portanto, negá-la, mas enfrentá-la à luz da palavra de Deus? É isso que o mano falou. Não tem muito o que acrescentar, não. Mas deixa eu só fazer um parâmetro dentro do contexto do que nós estamos vendo aqui. Quando Jesus vai corrigir a exegese errada do diabo, ele usa a palavra também. Só que preste atenção que outro negócio magnífico e fabuloso. Gente, a Bíblia é um negócio extraordinário, cara. É um negócio extraordinário. Presta atenção. Jesus está onde? No deserto. Ok? No deserto. Ok. Quando ele vai responder os questionamentos do diabo, ele vai usar qual texto? Deuteronômio 6 e Deuteronômio 8. Sabe que contexto é esse? O povo de Deus no deserto. Jesus Cristo é magnífico. Ele está dizendo, povo, a resposta está aí. Realmente vai haver tentação, vai haver dificuldade, vai haver... Agora, é possível vencer. Olha que massa. Deuteronômio 6, verso 13, eu acho, e 8, verso 3. Esses 3 capítulos vai estar falando do contexto do povo de Deus no deserto. E Jesus rebate as investidas do diabo no deserto com a palavra. É a palavra que vai guiar e vai nos ensinar como viver. Sim, João muito Paulo, legal. Mateus, eu queria lançar aqui uma dúvida aí, somente quem tem um linguista aqui entre nós ajuda bastante. É engraçado como é que... Eu não sei como é que estão as outras versões. Mas, por exemplo, no versículo 2, entenda como que o texto está colocado. E 40 dias, Jesus foi tentado pelo diabo. 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Naqueles dias, ou seja, nesse período de 40 dias, ele não comeu coisa alguma. Ele estava sendo tentado e estava jejuando, digamos assim. 40 dias sem comida, 40 dias de tentação. Está acontecendo a tentação. Depois que terminou esses dias, ou seja, os 40 dias, ele teve fome. Portanto, a tentação que o diabo lança aqui para Jesus é só a ponta do iceberg, né?
Já tinha aqui 40 dias de tentações, as mais variadas, as mais diversas. E eu achei legal isso, né? O texto não diz. Não sei se seria um resumo da tentação aqui de Jesus Cristo, ou seria, digamos assim, o fechamento, né? O grande momento, né? Onde Jesus dá as respostas finais, né? Ao diabo, né? Ou ele está salientando aqui, digamos assim, alguns aspectos mais marcantes da tentação, né? Então a gente pode pensar em inúmeras maneiras. Não sei se vocês tinham se atido a isso. O que é que vocês acham aí? Uma coisa interessante sobre isso que o senhor falou, pastor, é na classificação do gênero, né? A gente é objeto de muita discussão qual seria o gênero do texto que a gente tem em mãos. Se seria narrativa, se seria uma biografia. O Bloomberg, nesse livrinho aqui, muito bom, inclusive, de teologia bíblica, ele tem uma perspectiva muito linguística. Ele fala que o evangelho ele é uma narrativa, ele é uma biografia teológica, ou seja, ele seleciona os fatos que são importantes para o propósito do autor na narrativa. E é interessante, tipo assim, que a gente percebe, né, e de fato Marcos corrobora isso, Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, vai corroborar que de fato Jesus foi tentado durante os 40 dias, né? A ideia que é de um processo, e me parece que dentre esses 40 dias, Lucas selecionou as tentações principais, assim como fez com os milagres, né? A gente sabe que nem todos os milagres que Jesus fez estão registrados, porque se o fosse feito, nem todos os livros do mundo caberiam, conforme o evangelista João vai dizer no capítulo 20. Aí ele diz, esses milagres que estão aqui foram registrados para que saibais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas se fosse registrar todos os outros, nem todos os livros do mundo caberiam. Então, é muito interessante como, dentro do propósito de Lucas, a gente percebe essas três tentações se destacando, né? A primeira aí no versículo 3, e eu acho assim que cada uma tentação, acho que seria interessante que a gente trabalhasse tentação, não sei, pensar assim em cada uma, né? Quando eu estava refletindo sobre o texto, eu estava fazendo tentação por tentação, né? E assim, é interessante como o objetivo, só para mencionar aqui a primeira, é algo interessante. Jesus está com fome. Gente, e eu não sei vocês, mas assim, o fato do alimento, ele é um fato que é até emocional, entendeu? Eu não sei vocês, mas assim, eu conheço muitas pessoas, né, que ficam assim, extremamente fora de si quando elas estão com fome, né? Quando a comida não lhe pesa no estômago. E é muito interessante que é nesse contexto que o diabo vem para meio que oferecer uma satisfação. É interessante, voltando àquele ponto que o pastor João Paulo falou, que o diabo ele não tenta, veja que a tentação não é levar Jesus para um bordel, não é fazer com que Jesus se embriague. Não, veja que geralmente a gente tem a tendência a associar a ação do diabo a essas questões, né? A drogas, a bebida, a adultério. Só que aqui o diabo é muito mais sutil. Veja, ele instiga, né, Jesus a satisfazer, tá certo, a sua própria necessidade. Veja, pense de uma perspectiva boa. O senhor está com fome, pastor Mano. Pastor João Paulo, o senhor está com fome. Não, vamos supor que nós estamos com fome. O Espírito Santo leva você para um lugar de mais fome e o diabo leva você para comer. Quem é que parece o bonzinho dos dois? Parece. Veja só a sutileza, entende? Agora, trazendo já para os nossos dias, perceba que em muitos discursos da nossa época, por mais que eles estejam assim, com a capa de coisa boa, eles estão travestidos de ações diabólicas, né? Eu gosto muito de citar aquela frase que o pessoal sempre diz, não é errado se te faz bem, siga o seu coração, né? E aí o evangelho vem dizer assim, não faça, lute contra, esmurre o seu próprio corpo. E aí parece que Deus é um vilão. Como é que o Senhor vai mandar você esmurrar o seu próprio corpo?
Por que Deus vai mandar você ser fiel a uma sua mulher, onde se você pudesse ter um harém, você seria muito mais feliz? Entende? E o diabo, não, vá por esse caminho aqui que você é mais feliz. Só que no final, a gente percebe que a plenitude de quem Cristo era exatamente porque ele tinha a capacidade de atentar essas nuances. E não ser vendido por uma capa. E muitos outros exemplos que a gente poderia citar aqui, aquela coisa bem... O pau oco, né? A ideia do santo do pau oco, né? Eu já vi, não sei quantos vocês já viram o santo do pau oco, lá no Museu Sacro de Aquiraz. Eu fui muito tempo atrás, na época da escola, eu me lembro, né? É muito bonito, só que ele é vazio de conteúdo, para que dentro pudesse colocar contrabando, traficar as coisas, né? Na época, então, aí dá-se a ideia de que é algo belo por fora, mas podre por dentro. Então, muitas coisas, ainda hoje, o diabo tem nos oferecido com essa capa, né? Oh, veja, não fique com fome não, transforma essa pedra em pães, meu bicho, um pãozinho quentinho, com um cafezinho, é coisa maravilhosa, não é? Então, só para a gente, talvez, pensar em relação a isso, eu acho que faz sentido, JP? Sim, faz sentido, com certeza. Eu tenho muito medo, e aí não é um medo aleatório, não, é um medo bíblico, porque a Bíblia me mostra muito a gente se escondendo atrás de uma capa religiosa, sabe? E o próprio diabo também tenta fazer isso com Jesus aí. Mas respondendo aí a questão do humano, talvez eu queira entrar em outro ponto, mas ainda não é a hora. É interessante, mano, com o que você falou, porque o Mateus e o Marcos, eles trazem a tentação em uma perspectiva. Já o Lucas, ele traz em outra. Tanto é porque ele vai separar, não por sei lá, cronologia, por exemplo, mas por espaços. Ele leva para um lugar, depois leva para o outro, e depois leva para o outro. Se você for para a tentação em Mateus e Marcos, elas estão diferentes da de Lucas. Porque Lucas está tendo uma outra perspectiva. E, inclusive, o Lucas é o único que vai dizer que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Mateus não fala isso. O Marcos também não fala isso. Então, ele sim passou esse tempo todo, pelo menos é como eu vejo, sendo tentado, e o ápice da tentação, ou o ápice desse momento, não foram as propostas do inimigo. Foi justamente quando tudo isso passou e ele falou: estou com fome, né? E sentiu fome. É mais ou menos o que aconteceu na cruz. Tudo aquilo que ele passou, chegou uma hora que ele falou o quê? Está consumado. Está consumado. A vitória na tentação foi quando ele sentiu fome. A vitória na cruz foi: está consumado. Legal. Bacana. Outra coisa que eu pensei, Matheus, está falando aí, e o João Paulo, assim, qual o pecado de transformar pedra em pão, se eu posso e se eu estou com fome, né? Poxa, que imposição drástica é essa? Mas parece-me assim que o que vai... Eu não sei se é coerente o que eu estou entendendo, mas parece-me que há uma tentativa de colocar aqui um contraste entre o necessário, entre aquilo que a gente precisa para viver, entre sobrevivência e aquilo que é ético, que é espiritual. É como se ele contrapõe aqui dois alimentos, né? Um para o corpo e um para a alma, né? Ele diz: não se vive só de pão, se vive de palavra. Não é só pão que alimenta, ou não é só essa área da vida que precisa de sustento, né? A outra área que precisa, né? Então, palavra de Deus alimenta a alma. É como se ele quisesse contrastar essas duas realidades. E daí a gente poderia pensar assim, por exemplo, né? Então, o necessário, o que precisamos para sobreviver, e o espiritual e o ético, né?
Quando uma coisa se torna tentação para mim? Quando, para minha necessidade, eu utilizo artifícios, caminhos, meios não éticos, ilícitos, não aconselhados por Deus. Aí parece-me que isso tem sentido. Então, não é só se abastecer do que se precisa, não é só saciar a fome que se sente, mas parece-me que caminhos e que meios eu utilizo para fazer isso. Daí teria todo sentido ele dizer, não, porque ninguém vive só de pão, a gente vive de palavra de Deus, né? A proposta de Lucas, né? Como que se ele dissesse, há uma necessidade emergente, né? Mas há uma necessidade principal, né? E não utilizar de meios que firam este princípio de palavra, esse princípio ético, esse princípio espiritual, para satisfazer as nossas necessidades. Então, a gente pode abrir um leque de questões, né, de suposições até, para a gente pensar como se dá essa coisa que parecia tão simples. Estou com fome, posso transformar pedra em pão, né? E aí, como disse o Mateus, sutilmente, né, o diabo coloca Jesus nessa situação, nessa berlinda, e daí que a questão se levanta. Parece esse ser o caso das tentações dessas coisas simples, que aparentemente não é nada escandaloso. Não tem nenhum escândalo envolvido aqui, não tem nenhum escândalo, não tem nenhum comprometimento, digamos assim, moral. A questão não é essa, mas a questão é de outra ordem, é de convicções, de propósitos, né, de coisas de fato essenciais ou mais importantes do que outras coisas na vida, de como eu posso acessar os bens da vida, né, pelos caminhos corretos da palavra de Deus, ou posso acessá-lo pelos caminhos indevidos. Isso aqui se traduziria no fato da própria ação do diabo nesse sentido, né? E vocês vão perceber que ele mesmo se sente dono de tudo, né? No outro momento, quando ele tenta Jesus, né, ele diz, tudo isso é meu. É como se eu tenho um controle sobre isso. Então, de repente, dar ouvidos a essa voz, né, seria abrir mão de coisas maiores, de princípios mais relevantes, de verdades mais absolutas, apenas para atender uma necessidade, que aí, ligando ao fato da tentação, ela pode ser de ordem biológica, de ordem social, de qualquer ordem. Pode ser coisa simples da vida, mas possa ganhar uma dimensão porque a gente abre mão de princípios, de ética, de espiritualidade para nos satisfazer. Acho que seria talvez a grande questão. Eu acho legal, mano. Pode falar, Paulo. Rapidinho. Eu acho legal. Eu penso muito, assim como você está falando também, a questão da ética, da moral, do social. Eu acho que tudo isso envolve também, porque vejo a tentação como algo muito mais amplo, não somente essas pequenas palavras, e como você falou, não foram 2 versículos, foram 40 dias, e 40 dias sem comer absolutamente nada, enfim. E eu penso que a lição passada e transferida é justamente a ética, a moral, social, tudo isso, mas também é a espiritual. É tipo assim, o Satanás querendo que Jesus ultrapasse, entre aspas, né, o propósito de Deus. E Jesus falando o seguinte, não, negativo. Com as minhas forças eu poderia transformar pedra em pão. Com as minhas forças eu poderia te adorar. Com as minhas forças eu poderia aceitar todas as tuas propostas. Só que eu não quero, porque tem um Deus que tem propósitos. É tipo, falando para mim e para você, que não adianta a gente buscar com as nossas próprias forças algo que não é nosso. Algo que não é nosso. Primeiro, eu estou falando do ético, do moral e do social. Ok, temos que fazer isso para além da fome. Porque só quem vive para a fome são os animais. O ser humano é algo diferente. Os filhos de Deus são diferentes. E olhando pela perspectiva espiritual eu não vou usar da minha força para fazer algo
contra o propósito de Deus. Deus tem um propósito em tudo isso. Então, eu não vou me confiar nas minhas forças para suprir as minhas necessidades. Era isso também que Satanás queria em relação a Jesus. Até porque, complementando aí essa fala, para a gente ir para as perguntas do Tiago, é assim, uma das coisas que Jesus tinha claro era as prioridades das necessidades dele. Então, tipo, e é uma coisa que a gente deve se perguntar, é assim, em qual lugar é interessante, porque assim, ó, eu não acho que o diabo se incomoda de você amar a Deus, você que está me escutando. Eu acho que o diabo não tem o propósito de fazer que você deixe de amar a Deus. Não, eu não acho que essa é a preocupação do diabo. Eu acho que o diabo está preocupado em fazer com que você não ame a Deus acima de todas as coisas. E ele está mais preocupado em fazer com que você ame a Deus, mas abaixo das suas necessidades. Assim, você tem as suas necessidades e tem Deus. Só que Deus não é a sua principal necessidade. Sua principal necessidade talvez seja comer, ou seja, realizar seu sonho. Mas ainda tem um espaço para Deus. Entende? Ainda você busca o reino, ainda você frequenta uma igreja, você talvez lê a sua Bíblia. O problema do diabo é que quando você faz disso tudo a sua prioridade. E me parece que Jesus tinha essas prioridades, essa compreensão das suas necessidades muito clara. Então ele diz, olha, a minha principal necessidade não é o alimento, a minha principal necessidade é o Senhor. Entende? Então talvez os irmãos aí que estão nos assistindo, essa é uma pergunta interessante para a gente fazer. Em qual lugar o reino de Deus está na nossa vida? Em qual lugar a prioridade da presença de Deus está na nossa vida? Porque assim, se você amar a Deus em segundo lugar, o diabo não está preocupado. Na verdade, ele vai perpetuar que você continue amando a Deus, tudo bem, Deus fazendo parte da sua semana. Poxa, mas tu não já dedica 1 horinha por semana para Deus? Precisa mesmo ser radical, fazer devocional todo dia? Precisa mesmo levar tudo que a Bíblia fala escrito, precisa mesmo fazer isso? Você não já faz ali, você não dá 10% do seu, já tá bom demais, você já tá fazendo a sua parte, entende? Só que Jesus, ele tinha senso claro, né? Com Deus ou é tudo ou é nada, né? Ou você ama ele sobre todas as coisas, ou como Marcos diz, não pode ser o discípulo. Eu acho que Jesus tinha esse senso muito claro. Legal, Mateus. Inclusive, Jesus chega um momento a dizer assim, uma comida tenho para comer, é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a missão que ele me deu. É exatamente esse senso de propósito maior. Eita, Tiago, tá difícil para tu falar hoje, né, cara? Eu acho que não só eu, como os irmãos que estão nos acompanhando já perceberam, né, que os nossos pastores aí tiraram folga durante as últimas 4 quartas-feiras, então eles estão cheios de vontades aí, cheios de gás, né? O Mano, inclusive, o pastor João Paulo citou ele, na hora ele já pediu direito de resposta, né? Já foi respondendo em cima do que o João Paulo falou. Deixa eu passar aqui pelo nosso chat, né? O irmão Rômulo Lima, abraço Rômulo, obrigado pela pergunta, ele pergunta assim, quais os benefícios das tentações no projeto de Deus? Eu vou pedir licença ao Rômulo e vou responder com outro texto, sem ser com o texto de Lucas. Eu vou responder com Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 4. Ele diz assim, ó, meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro, em nada deficiente. Aí Pedro também, só para citar aqui o outro texto, vai falar, Pedro capítulo 1, versículo 6, ele diz, ó, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, vocês fiquem tristes porque estão passando por várias provações. Aqui uma tradução mais livre, certo? Para que isso? Versículo 7. Para que, confirmado o valor da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, ela possa redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui 3 propósitos, né? Em Tiago, a gente vê o propósito da maturidade. Então, as provações, elas nos deixam mais maduros, mais íntegros e mais perfeitos. E em 1 Pedro, versículo 1, versículo 7, ela traz, isso tudo redunda em glória, honra e louvor na revelação de Cristo. Então, a ideia aqui é de quando Cristo voltar e ele se revelar para todos,
Então, ele seria glorificado uma vez que nós perseveramos até o fim. Perfeito. Concordo plenamente. Boa. Temos mais uma pergunta aqui para os nossos pastores. Se fala que somos tentados o quanto podemos suportar. Então, por que caímos na tentação? Esse texto é lindo, sabe? Porque nos dá essa garantia mesmo, nos dá essa certeza de que tudo aquilo que a gente passa, que a gente sofre, que a gente enfrenta, está aquém do que eu consigo suportar. Isso, sinceramente, é um texto que me acalenta, Mas por que a gente cai, afinal de contas? Afinal de contas, nós não caímos porque a gente não se apega à palavra de Deus, não se apega a essas verdades, a esses princípios. A gente tem a tendência, desde o Éden, a achar que somos independentes, e esse é o propósito do Satanás, quando ele faz essas propostas para Jesus, é fazer com que Jesus abra mão da dependência do Pai. Nós caímos porque nós achamos que somos mais inteligentes do que os princípios de Deus para a nossa vida. Nós caímos, muitas vezes, porque a gente acha que a gente tem a solução, a melhor opção para se viver. Muitas vezes nós caímos porque nós queremos os momentos, instantes de prazer. E esquecendo, naquele momento lá, dos excelentes momentos de satisfação em Cristo Jesus. Eu penso que é por aí. Eu tenho essa tendência de achar que nós somos falhos, sim, e por conta disso nós queremos encontrar uma justificativa para fugir da dependência do Pai. Mas esse versículo me consola. Esse versículo me conforta quando ele diz que eu não serei tentado além do que eu posso suportar. O Mano Góes ia falar alguma coisa, né? Oi. Ia falar, mano? Estava buscando aqui. Pois é, a palavra de Deus, ela sempre vai lidar com essas questões, né? É porque, assim, ao mesmo tempo que ela carrega mandamentos, mas ela carrega também esperança. Então, ela vai afirmar algumas coisas e vai pedir outras coisas, como que elas fazendo parte de um mesmo pacote. Porque ela é palavra de esperança. Ela é palavra de esperança. E, digamos, na perspectiva de Deus, na perspectiva do projeto de Deus, o plano é um. Mas na nossa perspectiva humana, com as nossas limitações, a gente vai descobrir outras, digamos assim, outras realidades. Daí, a palavra sempre vem exatamente como João Paulo falou, como esse elemento que está enchendo de fé, que está animando a fé. Ele está dizendo assim, cara, o negócio é difícil mesmo, mas eu estou aqui. Está entendendo? Então é assim, admite, né? Mas ao mesmo tempo sempre deixa aquelas situações que você pensa assim, cara, não aguento não, né? Mas alguém ali do seu lado está dizendo, cara, tu consegue. Né? Então, assim, a palavra de Deus vai misturar muito isso. E a nossa grande dificuldade é quando a gente pensa dogmaticamente, né? E como a gente pensa como um texto bíblico inspirador. Então, se eu começo a dogmatizar tudo, não, então é assim, pronto, então não tem que me preocupar, vai ser... A vida não é assim. A vida não é um dogma, não é uma doutrina, não se resume a uma ordem, né? A vida é muito mais do que isso. Daí, por isso que eu gosto do texto bíblico, e da teologia bíblica, porque ela me mostra as coisas, digamos assim, mais pé no chão, entendeu? Ela mostra ao mesmo tempo a minha fragilidade, mas mostra uma fortaleza, né, que extraímos quando nós cremos em Deus. Ela mostra que eu posso resistir, né, e seguir avante, mas diz também que eu posso cair. E diz também que quando eu cair, eu posso me levantar.
Então a palavra vai fazendo todas as coisas. Esse tipo de afirmação, esse texto bíblico, a meu ver, é um dos textos nessa direção. Está entendendo? Ele é motivacional, ele é de promessa, né? Ele é de alento, ele é de despertar a fé, de alimentar as convicções para lidar com essas incoerências da vida, né? E principalmente da vida cristã, né? Porque senão a gente pensaria assim, ou como que alguns sejam tentados a pensar: aquele que é nascido de novo não peca, né? Eu não lido com isso. Aí algumas versões aliviam e dizem: aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Mas no mesmo instante que diz isso, ela vai dizer: mas se porventura alguém cair, Deus está ali como advogado bom. Que é legal isso, né? Então é assim, a Bíblia ela não dogmatiza, somos nós que dogmatizamos. E se eu tento viver a vida de maneira bem dogmática, eu vou ter algumas dificuldades. Mas se eu vejo a vida como palavra de Deus que está ali me animando para a vida, para a fé, né, para a vontade de Deus, aí eu acho que elas respondem melhor esse tipo de texto. Lógico que a gente precisa de doutrina, a gente precisa de dogmas também, né? Firmamos algumas convicções, mas também a Bíblia trata da vida nua e crua, com todas as suas dores, os seus percalços, as suas tentações. E aí, a meu ver, esses textos eu prefiro vê-los dessa maneira. Eles são mais alentadores para mim. Ele sustenta mais o pecador que eu sou e me dá mais esperança. Legal, e sem tirar a responsabilidade, né, pastor? Assim, sem tirar a responsabilidade de termos a nossa luta, de buscarmos santificação. Ao contrário, isso alimenta essa responsabilidade, né? Exato. Alimenta, que Deus está se fazendo ali seu amigo dizendo, né? Não, você vai tentar, Deus não me deu além disso. Então, ao mesmo tempo que ela me anima, ela alimenta o meu compromisso com a verdade de Deus de ser resistente. Sim. Ser resistente na tentação. Bom, temos mais uma pergunta aqui no nosso chat. Ela até lembra a pergunta anterior, um pouco parecida. O irmão Aloíris pergunta: abraço, Aloíris. Por que orar a Deus dizendo: não nos deixe cair em tentação? Boa. Eu estava pensando nisso, mas o Matheus vai responder melhor, porque tem a questão aí dos verbos aí, dos tempos, aí ele vai responder direitinho, viu? Na verdade, eu estou até fugindo de Lucas. Vocês estão me vendo? Bem. Vendo e ouvindo. Estamos te vendo e ouvindo bem. Ok. Que deu uma travada aqui para mim, mas bem, no texto lá que a gente estava trabalhando, de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, né? No versículo 12 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, uma das coisas interessantes que a gente aprende na oração, né? É exatamente a oração como uma ferramenta de reconhecer a nossa fraqueza e de buscar força em Deus. Como o pastor João Paulo falou, uma das principais formas que o diabo tem de nos tentar, nos instruir, fazer com que a gente ache que somos autossuficientes, né? E a oração, ela faz exatamente o contrário. Ela lembra da nossa fraqueza, ela revela que nós somos limitados e, portanto, precisamos de um apoio para não cair. É interessante que voltando agora para o texto de Lucas, capítulo 4, quando o evangelista começa a narrativa, ele fala: Jesus estava cheio do Espírito Santo, né? E como nós sabemos, Efésios capítulo 6, Paulo vai falar para encher-se do Espírito, e nós sabemos que uma das formas de ficar cheio do Espírito é a oração. Então, veja, me parece que uma das razões pelas quais Jesus não caiu em tentação, né? Obviamente que ele era santo, e toda essa questão ontológica do ser dele, de quem ele era, de fato, que isso é uma questão mais filosófica, eu não quero ir por aí, tá certo? Eu quero ir pensando numa perspectiva do Jesus humano. Ele estava cheio do Espírito, e isso feito através da oração, do capítulo 3, versículo 21, certo? Inclusive tem num livro aí, né?
Num livro aí tem uma discussão sobre isso, mas a gente vê então essa relação de Jesus cheio do Espírito e a importância da oração então. Então as duas ferramentas que Jesus se utiliza aqui para vencer a tentação seria a primeira oração, né, pelo contexto, Lucas 3:21, e a questão da palavra. Então Jesus então pede para nos orar, o Senhor pede para que a gente ore, para que a gente se fortaleça e não caia na tentação. E esse texto, tá, da tentação, fala muito pra gente do ministério do Messias, do ministério de Jesus. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer aqui, no versículo 13, que o pastor Mano leu, que depois que, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou, até ocasião oportuna. Isso quer dizer que ele voltaria a tentar Jesus em outras situações. Ou seja, não parou por aí. Não parou por aí. Então, fala muito do ministério do Cristo. Ele quer provar para a gente o ministério de Jesus. Em relação ainda à tentação, o Russell Shedd ele vai falar que os principais motivos de nos levar a pecar são o mundo, a carne e o diabo. Às vezes o diabo leva a culpa que fui eu que procurei fazer as marmotas aí. E eu acabo jogando culpa no diabo. Então, o mundo, a carne e o diabo, todos esses aí nos levam a pecar. E, mano, eu não sei qual é a tua versão, cara. Mas se for possível, lê o versículo 29 e o 30, por gentileza, só para eu ver se eu estou entendendo certo aqui na minha versão. 29 e 30. E levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. É esse? Tá, é isso mesmo. O Mateus pode falar melhor. Eu acho que a partir daqui, Jesus começa a pregar, começa a ministrar, se fazendo igual a Deus, se dizendo ser filho de Deus e tal. E aí, quando chega lá no finalzinho, nesse texto que o pastor Mano leu, o que acontece? O povo faz a mesma coisa, ou pensa em fazer a mesma coisa que o diabo fez. Levar Jesus lá para cima, para tentar fazer com que ele se precipite. As propostas do diabo foi, vai lá no cume do monte, vai lá ver todas essas coisas, pula daqui para ele enviar os anjos dele. Olha só, o Lucas começa com essa ideia, com essa proposta da tentação, e lá no 29 e 30, quando ele rejeita as tentações e começa a revelar o seu ministério de que é o Filho de Deus, o Messias prometido, aí o povo tenta levá-lo lá para cima para fazê-lo precipitar, enfim, para poder desviar talvez o propósito de Deus. Mas o texto vai dizer que Jesus passou por entre eles e se retirou. É lindo, a Bíblia Sagrada é maravilhosa, e se você atentar para o contexto, você fica mais encantado ainda com a palavra de Deus. Legal. Pensando ainda na pergunta do Aloíris, desculpa, sobre aquilo que Jesus Cristo falou, não nos deixe cair em tentação. Nessa minha versão, eu tenho alguma dificuldade de entender como está colocado aqui, né, no versículo 3, ele vai dizer, não nos induza à tentação. Isso na oração, né, do Pai Nosso. Não nos induza à tentação. Mas outras versões dizem, não nos deixe cair em tentação. Que, a meu ver, eu acho que isso ia requerer um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais de pesquisa aí no texto grego, para a gente entender o contexto da construção dessa frase. E assim, de cabeça, eu pelo menos não sei se Mateus sabe, né? Mas assim, parece-me que é mais assim, talvez uma tradução ideal seria, na tentação não nos deixe cair. Porque senão eu correria um risco nessa tradução, nessa versão aqui.
não nos induz à tentação, né? Porque aí a gente estaria colocando uma responsabilidade divina e Tiago ia contradizer isso. Ele vai dizer que Deus não induz ninguém à tentação e por ninguém é tentado, né? Então essa Boa tradução... Eu nunca tinha exatamente. visto não, mano. Gostei, legal. Pois é. Na tentação, não nos deixe cair, não é nos isso? deixe cair. Porque é uma admissão da tentação, né? Agora, na tentação, como ele pede socorro a Deus, né? Não nos deixe cair, tipo assim, me sustente na tentação. Inclusive, o autor de Hebreus vai exatamente dizer isso, que em tudo ele pode nos socorrer, porque naquilo em que nós somos tentados, ele também o foi, enquanto homem, né? Aí tem todo sentido a frase e o contexto da pergunta, ou seja, a tentação é inevitável, mas Deus sempre será o nosso socorro quando nós, na nossa fragilidade, recorremos a Ele. É isso que nos sustenta. É isso mesmo. Boa. Exatamente, a tradução, a ideia é exatamente essa do texto. Esse é o texto que está mais grifado aqui na minha... Foi uma das aulas que eu ministrei na EBD, e ainda hoje está aqui, é o que está mais grifado, o Pai Nosso, né, em Lucas, e é exatamente isso mesmo. A ideia de que Deus, ele ora pelo auxílio da graça, né? Para que... É como se fosse um reconhecimento da força, de que a força para vencer a tentação não vem dele. A força para vencer a tentação vem do alto. Como o senhor falou, pastor. Temos aqui uma pergunta da Célia Viegas. Boa noite, Célia. Ela pergunta: por que muitos pregadores dizem que Eva é culpada pelo pecado ao mundo, mas a ordem de não comer da árvore foi dada para Adão? Será se ele não orientou ela direito do perigo ou a mulher curiosa mesmo? Bem, é bem verdade, assim, eu acredito que, principalmente hoje, né, a gente já fugiu muito disso. Eu particularmente não me lembro de quem tenha falado, mas antigamente era mais comum se ver falando, atribuindo culpa, pelo menos de forma jocosa, né, a gente usava muito isso para tirar onda. Mas é verdade, a ordem foi dada para Adão, né, e Adão, ele que tinha essa capacidade, esse dever de instruir a Eva a não fazê-la e até mesmo a estar pastoreando e tal, cuidando para que isso não acontecesse. Mas o ponto é, assim, quando a gente fala de culpa, é necessário que a gente entenda que não há inocente e ninguém culpado de forma terceira, ninguém recebe a culpa de forma terceirizada, né? Tanto Eva como Adão foram culpados de igual maneira, né? Talvez Adão tenha aí um peso de responsabilidade maior por ter sido criado, por ter sido colocado como regente, enfim. Mas, assim, os dois são culpados, né? Tanto é que uma das queixas que Deus faz ao homem e à mulher é porque eles não assumiram a culpa, né? Da sua queda na tentação. Eles foram tentados e caíram. É muito interessante como nós hoje temos essa tendência muito similar, né? Por exemplo, se algum dia vocês vierem me socorrer em uma briga aqui em casa, entre eu e a minha esposa, muito dificilmente eu vou chegar e vou dizer assim, a culpa foi minha. Eu sempre vou dizer, rapaz, a culpa é dessa mulher aqui, que não tá me ajudando. E aí, se você for perguntar pra minha esposa, ela vai dizer que a culpa foi dele, que não fez as coisas que era para fazer. De forma que, se você for tanto em pequenos núcleos sociais, como a família, em maiores núcleos, como a igreja e o Estado, você vai perceber essa narrativa muito comum, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo das feministas. Dentro da concepção da realidade das feministas, qual é o grande problema do mundo? São os homens, né? Os homens opressores, o macho opressor. Então você tem que tirar qual seria o problema do mundo. Seria extinguir os homens. A narrativa de um espectro às esquerdas, né? Das compreensões políticas, o grande problema seria a desigualdade social. Então, de modo geral, aqui você deveria fazer a revolução do proletariado, tomar as posses, né? Então, dividir de modo igual para que todos pudessem ter o problema. Se você vai de um lado mais à direita, o grande problema é o Estado, que tem um número grande, que cobra imposto demais. E aí deve-se, então, diminuir o Estado, parar de pagar imposto e dar autonomia para o indivíduo.
E aí você vai, toda narrativa ela vai colocar a culpa no outro. Nunca nenhuma narrativa vai chegar e dizer assim, gente, o problema da sociedade somos nós. A única narrativa em que você vai encontrar que aponta como problema da sociedade o indivíduo é o cristianismo. O cristianismo diz assim, ei bichão, alguma coisa está dando errado na sociedade, a culpa é tua. A culpa não é de ninguém, a culpa é sua. Então, nesse sentido, tanto Eva como Adão, como todos os outros, depois dele, são culpados individualmente, né? Pelos pecados, pelos seus erros, pelas suas idiosincrasias, as suas incongruências, as suas hipocrisias, tá certo? Todos nós somos hipócritas, gente, em uma medida ou outra. Todos nós somos mentirosos, somos amantes de si mesmos, somos egoístas. E uma hora ou outra a gente vai cair na tentação. E quando isso acontecer, como já foi colocado, a gente deve colocar a mão na consciência e, de fato, reconhecer que nós estamos errados. E saber que nós temos um intercessor para perdoar os nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, dentro desse ponto de vista, irmã Célia, eu diria que tanto Adão como Eva, como Tiago, como João Paulo, como Mateus, como Mano, como todos nós são culpados aí pela desgraça do mundo, pelo mal, pelo pecado, enfim. Eu sei que é uma coisa meio desagradável de ouvir, né? Mas é a verdade. Nas palavras do profeta, não sei se é Abacuque, não lembro agora, né? De que se queixa o homem vivente, queixe de cada um dos seus pecados, né? Isso acaba traduzindo nosso grande problema. E quando a gente fala que foi a Eva, eu estou denunciando mais uma vez as minhas falhas, porque o próprio Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, vai falar sobre o primeiro Adão e não a primeira Eva. Ou seja, se quiserem culpar alguém, de fato, de direito e direto, é o Adão, nem a Eva não. Agora, cada qual tem que prestar conta das suas falhas. Mas, doutrinariamente, teologicamente falando, se eu quiser culpar alguém, que também não é a minha função, seria o Adão. Porque eu encontro nas narrativas justamente isso, esse comparativo. O primeiro trouxe o pecado ao mundo. O segundo perdoou o pecado do mundo. Não foi a Eva, foi o primeiro Adão e o segundo Adão, que o Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, acho que no verso 45. Boa, JP. E lembrar que esse exemplo que o Mateus citou, né, que um exemplo ali da casa dele, que isso não aconteça, que os irmãos orem muito, afinal, eu sou o que moro mais próximo a ele, então teria que acudir qualquer eventualidade, né? Bom, meus irmãos, inclusive, estamos cara, quando acabar aqui, tu tem que dar uma passadinha, viu? Quando acabar aqui a transmissão, vem aqui. Bom, meus Dois dias irmãos... seguidos é complicado, viu, Mateus? Ai, meu Deus. Estamos caminhando, então, para o final da nossa programação de hoje, Diálogos Bíblicos. Eu vou passar aqui a palavra para os pastores fazerem suas considerações finais. Eu acho que quem tem que passar no Mateus não é só o Tiago, não. São todos nós. Somos todos nós. O cara me chamou de arrogante, de hipócrita, de pecador, de sem vergonha. Passa lá, mano. Cara, que bom. Que bom, a gente tá de volta. Louvo a Deus por esse momento. Louvo a Deus porque eu cresço, eu aprendo com vocês. Sou muito grato à vida de todos vocês. Tiago tem feito um trabalho sensacional. Mateus é um cara que nos ensina e nos inspira demais. O pastor Mano, esse cara aí que nos ajuda todos os dias. E todo mundo que nos acompanha, né? Que manda mensagem. O Rômulo manda muita mensagem. Enfim, a irmã Célia, o próprio pastor Aloíris. Todo mundo que tem compartilhado com a gente. Meu povo, isso é muito importante. Muito importante. Coloca isso no teu coração. Não deixa de cultuar a Deus, não deixa de servir a Deus, não deixa de aprender sobre o reino de Deus, não deixa de ser esse cristão e essa cristã que envolve, que impacta a vida das pessoas, tá? Não perde isso, não. E essas próximas semanas, diálogos, falando sobre a vida de Jesus, cara. Os diálogos de Jesus. Gente, vai ser sensacional, tenho certeza. A começar por hoje, que já foi espetacular. Muito obrigado pelo privilégio de participar com vocês. Deus abençoe a todos. Amém.
faço minhas palavras do João Paulo. É muito bom, o tempo passa ligeiro. É uma conversa assim, que me alimenta e me alimenta muito. Um privilégio compartilhar com vocês, com a igreja, com as perguntas. Inclusive, vou lançar aqui já publicamente um desafio para o pastor Aloysio Júnior estar aqui com a gente um dia desses. Não, Júnior? Você vai enriquecer muito esse momento. Grande abraço. Verdade. Eu queria finalizar citando aqui um breve parágrafo de um texto que eu li do John Piper, o sermão que ele pregou em 1984. Achei muito engraçado que ele prega o sermão sobre o computador. Ele fala, eu tenho certeza que em 1994 todo mundo vai ter computador, e ele fala, eu achei muito legal. E um dos capítulos, um dos parágrafos, ele diz o seguinte: Satanás pode fazer qualquer coisa para evitar que você sofra. Você se lembra quando Jesus disse aos discípulos que ele tinha que subir a Jerusalém, sofrer e ser morto? E Pedro disse, Deus me livre, Senhor. Jesus respondeu a Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Você é pedra de tropeço para mim. O objetivo de Satanás no deserto era impedir Jesus de sofrer, porque o sofrimento e a morte de Jesus significaram a destruição final de Satanás e a salvação nossa, e a nossa salvação. O objetivo de Satanás para a igreja hoje é impedir de seguir a Jesus quando ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, meus irmãos, me parece que aqui há uma palavra de refúgio para a gente. Talvez você está nos escutando, está passando por alguma tentação e essa tentação tem te trazido sofrimento. Talvez o Senhor esteja fortalecendo a sua fé, esteja lhe fazendo um crente mais firme, mais perseverante. Talvez no momento o processo não seja algo confortável, mas certamente o resultado trará honra, glória e louvor a Cristo. E trazendo honra, glória e louvor a Cristo, certamente você será mais feliz. Entende? Então, não ache que o Senhor lhe abandonou, não ache que você está sem o cuidado, sem a proteção de Deus, mas antes sinta-se privilegiado, porque é no sofrimento que o Senhor forma e fortalece o nosso caráter. Queria então lhe estimular a participar das próximas semanas e lembrar também os irmãos da igreja que participem também da vida dos outros, né? Esse momento, Jesus passou sozinho, mas nós não precisamos passar mais sozinho pelas tentações. Então, se você está sendo tentado, ou se você mesmo caiu, a gente quer, como corpo pastoral, dizer para você que aqui você não vai encontrar um ambiente de acusação. Aqui você vai encontrar na gente um lugar de refrigério para a sua alma, um lugar em que nós vamos lhe ajudar a vencer. E a Bíblia fala que é melhor 2 do que 1. Então, se você está passando por alguma luta, está passando por alguma dificuldade, seja de ordem moral, seja de ordem ética, ordem sexual, enfim, o que seja, procure ajuda, tá? Se nós não tivermos, se for fora da nossa alçada, nós vamos encaminhar para alguém que saiba, enfim, mas a gente quer deixar esse espaço aberto para que os irmãos saibam que podem nos procurar, que saibam que para orarmos juntos, para caminharmos juntos, para chorarmos juntos, e a gente então quer ajudar você a vencer as suas tentações, porque Jesus passou sozinho, mas nós temos a igreja para poder caminharmos juntos. Então, que Deus abençoe. Uma alegria imensa voltar a fazer parte desse trabalho. E Tiago, Amém. Deixa eu só concluir com uma frase do Santo Agostinho, que ele fala: o Satanás, ele nada mais pode fazer do que sugerir. Atira-se daqui, faz isso, faz aquilo. Aí Agostinho fala, Satanás nada mais pode fazer do que sugerir. Porém, somente a pessoa tentada é que pode realizar o ato errado. Ou seja, sou eu e você. Ele pode sugerir, ele pode tentar. Mas quem vai realizar sou eu e você, e não ele. Amém. Amém. Que momento precioso. A gente foi brincamos há pouco aqui com o exemplo que o Mateus deu, e a família Vasconcelos se manifestou logo aqui no chat, né? A Helena escreveu logo que Deus o livre de qualquer confusão. É isso. Bom, meus irmãos, estamos chegando ao fim de mais um Diálogos Bíblicos. Quero agradecer aqui a participação novamente do nosso time de peso aqui, os pastores da ICHJ, e você que aí de casa participa com a gente sempre. Valeu, meus amigos pastores, fiquem na paz. Valeu, gente de casa. Até uma próxima. Tchau, tchau.